famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado para discutir os momentos de alocação, como surfar esse mercado maravilhoso que é o mercado financeiro brasileiro, mas também para trazer aquela informação, o que está circulando, com aquela conversa de almoço aqui da Faria Lima, aquela conversa de elevadores, para que você, investidor profissional ou não, mantenha-se sempre na crista da onda sobre os assuntos de mercado financeiro brasileiro. E hoje, para bater um papo com vocês, nesse cenário curioso em que o Brasil começa a esperar a redução de juros enquanto o mundo sobe, nós temos aqui o Ricardo Aragon, sócio fundador da Matriz Capital, para bater esse papo sobre investimentos com a gente. Ricardo, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Prazer retornar aqui, Felipe. Tá sempre um prazer falar contigo, né, e com todos os espectadores. Cara, o que achou aí do estúdio novo? Tá. Muito bonito, parabéns. Agora é transmitido em rede nacional, né? Exatamente, né? Que responsabilidade. Mas aqui, se tem uma coisa que a gente tem muito orgulho aqui no programa, justamente de trazer pessoas muito boas para o debate. Isso ajuda muito a gente a contribuir também lá com o investidor que está nos acompanhando, telespectador aí da BMC News. Cara, a gente está num momento curioso, a gente está num momento de inversão de curvas em que, no Brasil, esse ciclo acontece lá a cada 7, 10 anos, né? E muitos investidores que vieram começaram a cuidar mais dos seus investimentos agora, não acompanharam a última onda, né? O que a gente pode, para começar aí, para esquentar os motores do programa de hoje, o que a gente pode contribuir, ensinar, dar essa provocação, essa dica para quem está entrando no mercado, quem entrou no mercado nos últimos anos, para esse movimento de formação de queda de juros? Porque não basta saber que os juros vão cair, porque isso está precificado na curva. Isso. Então, como aproveitar, como surfar essa onda sem se expor demais ao risco? Legal, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade, tá? É muito bacana quando você fala desse contexto, né? E a nível Brasil, quando a gente fala de histórico, isso é muito interessante pontuar. O juro real no Brasil, a partir de 2004, ele transita ali na faixa de 4 a 4,5%. O que acontece nesse momento, né? Há uma grande distorção, né? Quando a gente olha para o juro real nesse momento, ele está acima de 10%. Nós sabemos que é uma assimetria que tende a ser corrigida muito em breve, né? Estamos aí na iminência do corte de juros. Será que dessa vez Campos Neto, né, ele será a favor aí do fiscal, a favor aí do governo? Né? Tudo indica que sim, né? Temos sim os indicadores de inflação cada vez mais arrefecendo. Bom, por que eu estou falando isso da questão do juro real? Porque a gente observa as oportunidades do Brasil até na renda fixa. Claro, quando a gente fala do investidor brasileiro, né, do investidor médio, ele tem um perfil mais conservador, né? Ele está saindo da poupança, alocando, pisando ali no Tesouro Direto, né? Começa também a contemplar alguns fundos DIs,
né, e desconhecem aí muitos até ativos da renda fixa, ativos de inflação, ativos pré-fixados. Então, por que é interessante, né, falar desse juro real? Porque esses ativos mais desconhecidos, indexados a pré-fixados e a inflação, eles começam a dar uma boa oportunidade de entrada nesse momento. Porque, como você mesmo colocou, a inversão da curva de juros, o corte de juros, ele beneficia muito esses indexadores. Esses ativos de inflação e pré-fixados, eles começam a se valorizar mais. E quando eu falo do juro real, que transita ali na casa dos 4% a 4,5% no Brasil desde 2004, eu consigo pegar uma janela pagando, por exemplo, inflação mais 7, inflação mais 8, isento de imposto de renda. Então eu estou falando de um ganho real acima do juro real, da média do juro real, por anos. Né? Então é uma oportunidade muito interessante agora para aquele investidor que é mais conservador de estar surfando nesses indexadores pré-fixados e de IPCA+, de inflação. Agora, quando a gente fala em pré-fixado com inflação, né, é um componente misto. Né? Então, muita gente tem ali regrinha de bolso. Primeira coisa, você perguntar para alguém que nunca viu o mercado, o que é mais arriscado, pré ou pós? O cara acha de largada, ele fala que é pós. Né? Depois vai aprendendo que pré tem a questão da duration, etc. Mas, dentro dessa regrinha de bolso, o investidor muitas vezes pensa que por ele estar protegido com a inflação, o ativo não oscila. Mas aí tem um componente pré importante. Né? E nesse cenário, o que o investidor tem que estar atento? Porque o ativo IPCA+, especialmente quando você tem mercado secundário, ele pode oscilar mais do que o previsto, né? E você tem uma surpresa positiva, mas ele também pode ter rendimentos negativos, não é isso? Perfeito. Isso é uma provocação bem interessante, tá, Felipe? Porque o investidor médio, ele desconhece essa dinâmica também da precificação desses ativos, né, de IPCA+, principalmente pelo componente do pré-fixado. Porque, vou explicar de uma forma muito simples. Né? Hoje, por exemplo, eu posso entrar num ativo do Tesouro, numa NTNB. Eu vou entrar numa NTNB cujo vencimento é 2030, e eu posso entrar, provavelmente o título ele vai estar me pagando em torno de IPCA mais 6. Né? IPCA mais 6. Quando a taxa de juros começar a cair, e ela já vai começar a cair, tá, gente? Essa emissão de IPCA mais 6, ela vai diminuir, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu for investir nesse mesmo ativo que está pagando IPCA mais 6 daqui a 6 meses, provavelmente eu vou pegar esse mesmo ativo a IPCA mais 5. Talvez IPCA mais 4,5, né? Talvez esteja sendo um pouco agressivo na comparação, mas... se eu estou pegando, né, se eu pego hoje IPCA mais 6 e lá na frente eu vendo esse ativo e o mercado está praticando IPCA mais 5, se eu tenho IPCA mais 6, o mercado está IPCA mais 5, na hora que eu saio com ágio, eu saio com lucro excedente. E essa precificação, ela acaba sendo muito benéfica aos investidores. Eles adoram quando essa renda fixa turbinada acaba gerando, né, essa rentabilidade muito superior ao CDI, por exemplo. Né? Isso é muito legal. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se eu pego o IPCA mais 6 agora e os juros começam a subir bastante, vamos dizer que a gente perde a mão aqui sobre a inflação, né? Risco Brasil aumenta e os DIs aí nos seus mais variados vértices começam a arrebentar para cima. O que acontece? Lembrando, tem o IPCA mais 6, daqui a 6 meses está sendo praticado IPCA mais 8. Se o mercado está pagando IPCA mais 8, por que né, vai pagar no meu título IPCA mais 6? Né? Então eu acabo aceitando um deságio na minha saída. Né? E esse deságio acaba sendo precificado negativamente ali, né? Precificando negativamente o ativo. Então, como esse é um momento que espera-se, né, corte nos DIs futuros, né, espera-se corte até na taxa de juros na Selic, então é um momento de precificação, de uma precificação positiva. Né? Então é a hora, né, dos investidores que sofreram muito a mercado aí nesses últimos 2 anos, de eles começarem, né, a surfar uma rentabilidade maior. Agora, como você mesmo colocou, Felipe, isso está muito precificado já,
nas curvas de juros, né? A gente precisa buscar aonde estão os prêmios, né? Aonde que a gente ainda tem prêmio, onde é que vale, qual é o vértice que ainda vale a pena se expor. E é claro, né, contando com um profissional de investimentos ali, né, da Matriz Capital, por exemplo, vocês podem ter aí um melhor aconselhamento nesse sentido. Muito interessante que quando a gente, quem tem ainda na cabeça aquela trava, aquela sinalização de que, olha, se é renda fixa eu não vou perder, um exercício super bacana é você pegar ali na última alta de juros, 2014, 2015, anterior a essa da pandemia foi um pouco diferente, mas ver quanto você perdia comprando uma NTNB 2050 na época. Tinha perda de capital de principal para quem, logicamente, para quem comprou e vendeu, né? Se você carrega até o final, é a taxa contratada. Mas para quem operou ali, chegou a perder 25%, 30% do seu principal, o que é muito expressivo. Agora, se você... um outro ponto de olhar, né, justamente se você está comprando esse título para aposentadoria, para manter no longo prazo, o que importa é que você está lá com ganho real de 6%, 7% na cabeça e você está garantindo esse ganho. Mas e se for para 11%? Bom, se você não sair, você não vai perder dinheiro, você vai manter aquele rendimento de IPCA mais 7%. Né? E que você não pode ficar com inveja do vizinho sempre. Pô, você garantiu seu IPCA mais 7, cara, vai ser feliz. Exatamente. Agora, você comentou de IPCA mais 7 isento. Isso é um ponto muito interessante. Que são esses títulos isentos atrelados à inflação, porque você muitas vezes tem títulos atrelados à inflação, mas que não são isentos, e o ganho real acaba sendo consumido pelo IR em cima de inflação. Né? Mas esses títulos IPCA com isenção, que tipo de títulos eu posso encontrar com essa característica? Claro, acontece que o governo ele acaba incentivando, né, acaba desenvolvendo alguns setores estratégicos, alguns setores específicos como infraestrutura, né, como real estate, né, enfim, como agronegócio. Então, a gente encontra esses ativos muito através dos créditos privados, das debêntures, né, as famosas debêntures, são títulos de dívidas, né, de empresas abertas. Nós encontramos também nos certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis também imobiliários. Né, os CRAs, os famosos CRAs e CRIs, eles já são isentos por natureza, né? Na verdade, não incide IR, né, nos famosos CRAs e CRIs, né, na duplinha aí dinâmica. As debêntures, elas podem ser incentivadas quando elas têm essa alíquota zero, né, de imposto de renda, ou não. Então, quando principalmente, né, o investidor ele for investir em debêntures, é bom você ter a certeza ali, a confirmação, né, de que você está investindo num ativo isento ou não. Né? E as plataformas corretoras, elas já costumam indicar isso, né, antes da aplicação. O que é importante, Felipe, quando a gente fala de título de dívida de crédito privado, nesse momento, é um momento de muita curadoria, né, de muito cuidado, né, porque com o juro alto, a gente vê que muitas empresas acabam sofrendo muito em relação ao seu crédito. Né? O risco de crédito ele está super em voga, né, super em pauta hoje no país. Não são poucas as empresas que estão pedindo RJ. Né? Então, muito por conta disso, a gente tem a preferência nesse momento pelos ativos chamados high grade, né? Os ativos que têm um risco de crédito melhor. Eles não costumam pagar um pré-fixado tão interessante quanto, né, os ativos de maior risco, mas eles têm essa segurança melhor na ponta final. Então, ativos isentos hoje, com um ótimo risco de crédito, claro que são aí uma grande oportunidade para a gente estar diversificando no nosso portfólio de investimentos. Deixa eu fazer uma pergunta, porque geralmente a gente conversa com o pessoal de crédito privado, mas muitas vezes gestor do fundo, e aí, naturalmente, tem um viés na resposta à pergunta que eu vou te fazer agora. Mas você, como está olhando mais para o mercado e para o cliente, pode me responder. Quando a gente pensa crédito privado, tem uma construção de avaliação que é diferente, é difícil. É diferente você... e eu digo crédito privado corporativo. Crédito privado de banco, um Santander, um Itaú quebrar é tão difícil, se não mais, do que o governo quebrar. Agora, se pega uma companhia de varejo, muitas vezes ela tem um rating de crédito bacana, mas é complicado avaliar a qualidade daquele crédito. Faz sentido para o investidor pessoa física ir comprar essa debênture a mercado, ou é melhor fazer esse tipo de investimento via um fundo de debêntures incentivadas, por exemplo?
Muito bacana também essa pergunta, tá? Até porque, né, os fundos de debêntures incentivadas, eles estão ganhando uma proporção muito grande nos últimos anos, né, de atratividade. Para o investidor que ele não conhece, ele não sabe avaliar ali o risco empresa, porque antes de avaliar, isso é muito bacana, Felipe, antes de avaliar o rating ali da empresa, ela é a A, mas ela está contida em qual setor? Né? Porque nesse momento nós sabemos que tem setores que são mais sensíveis, como o varejo, né? Como o setor imobiliário também, né? Então não são setores fáceis ali da gente estar escolhendo, né, a cereja do bolo ali, né? Então, se o investidor ele tem essa dificuldade, né, o fundo acaba sendo uma grande alternativa, né, um fundo de debêntures incentivadas, porque conta com essa isenção, né, o fundo de investimentos, e tem um gestor profissional ali que pressupõe-se, né, que já tem um conhecimento muito maior, né, de mercado. É claro que é interessante avaliar o trabalho, né, desse gestor, né, desse fundo, né, o quanto que ele vem dando de retorno no tempo, né, a segurança, o PL do fundo, né, quanto que ele tem ali aportado, né, de investido, número de cotistas. Né. Eu sei que o investidor médio, ele não faz essa pesquisa de uma forma acurada. Por isso que é importante contar, né, sempre com a presença de profissionais nessa área de investimentos. Tem um ponto que muitas vezes o investidor não leva em consideração, falando de número de cotistas. Um dado que eu acho super interessante ver é quais fundos tem outros fundos que investem, outros fundos de pensão, que já estão fazendo esse trabalho por eles. Exatamente. Então você surfa naquela onda, né? Exatamente. Perfeito. Isso é muito bacana, né? Porque se realmente, né, um fundo representativo no mercado, quando a gente analisa os cotistas, já tem vários fundos de investimentos, que são os chamados FICs, né? Eles investem em cotas de outros fundos de investimentos, né? Então eles buscam fundos seguros, né, fundos até que elevam a representatividade desse próprio fundo investidor. Né? Por quê? Porque tem gabarito, né? Porque tem exatamente uma certa grife no mercado. Muito bem. Quando a gente está falando de crédito privado, eu até comentei, né, que crédito privado corporativo é diferente de crédito privado financeiro, que a gente tem aqui no Brasil. Conglomerados bancários são muito seguros e tem lá a questão da capacidade de colocar moeda em circulação e assim por diante. Agora, temos aí os ativos bancários que também são isentos, né, LCAs, LCIs, que são também alternativas para o investidor. Mas eu tenho sentido, nos últimos tempos, uma angústia pessoal, que falta lastro no mercado. O que está acontecendo com LCI e LCA que você não acha no mercado mais? Não, exatamente, né? O lastro, né? Os lastros estão bem reduzidos, né? Quando a gente fala, né, da LCI, né? Porque o lastro da LCI vem do setor imobiliário, né? Então, como é que o governo fomenta, né, o setor imobiliário? Através da Caixa Econômica. Então, não à toa, a Caixa Econômica, né, acaba sendo referência quando a gente fala de lastro de LCI. Né? E com juros cada vez mais altos, fica muito complicado desses ativos estarem atrativos no sentido de percentual sobre isso. Quando eu falo de LCI e LCA, a grande maioria, vamos dizer, da indústria desses ativos é pós-fixada no CDI. Né? Então, hoje em dia, está muito difícil eu conseguir ter aí uma rentabilidade acima de 100% do CDI, né? Porque isso fica muito caro para as tesourarias de banco, né? E acaba dando até certo prejuízo. Eu falei da LCI, tem a LCA também, né? Os lastros do agronegócio também, né, estão cada vez mais se esvaindo, até porque é uma procura muito grande do investidor conservador por LCA. É um produto que dá uma liquidez muito grande, né? Via de regra, ali depois de 90 dias de carência. E tem também esse pagamento, né, de às vezes 90%, 95%, né, até 100% do CDI em alguns momentos, e produto totalmente isento de imposto de renda, claro que cai nas graças aí do investidor mais conservador. Tem tem a opção de elaborar, por exemplo, uma LCI, uma LCA, que é também IPCA, mais, né, nesse formato híbrido que a gente estava comentando, que é positivo para surfar juro real em queda, né? Perfeito, Felipe, exatamente. Né? Os bancos, as corretoras já viram isso, né? Cada vez mais estão produzindo também, né, esse ativo, né, esse LCA, esse LCI, esse ativo mais conservador com esse indexador, né, de IPCA+, esses indexadores e pré-fixados também. O que é importante, só, né, a gente está surfando aí um pouquinho pós, pré e IPCA, é falar que essa diversificação ela é saudável no portfólio do investidor. Então aqui a gente não está falando invista tudo em IPCA+, invista tudo em pré-fixado e esqueça o DIzão. Não é isso.
né? Então aqui dá para a gente fazer uma salada de fruta saudável, né? Eu só preciso entender qual é o percentual de exposição em cada indexador e um outro detalhe, qual o vencimento. Porque quando eu falo de CDI e eu olho para as curvas de juros futuros, quando eu olho até para o relatório Focus do Banco Central, eu vejo que há uma depreciação no tempo, né? Daqui a 3, 4 anos, esse CDI que está, né, 13,65, né, o espelho da Selic, 13,75, ele tende a cair bem nos próximos 3 anos, né? Então, se eu pego hoje um ativo, né, indexado ao CDI muito longo, eu vou acabar sofrendo com a rentabilidade do pós-fixado. Então é legal agora um CDI curto. CDI curto faz muito sentido, né? Não só para liquidez, mas também para rentabilizar nesse curto prazo, né? Quando eu olho uma oportunidade mais longa, aí eu vou no IPCA+, como se não tivesse amanhã. Mas claro, uma exposição saudável, né? E essa dinâmica que você comentou, eu acho que quem acompanha aqui o programa deve ter visto, e a gente conversava muito no primeiro semestre, de que a gente tinha uma meta de inflação em 3,5%, tinha uma perspectiva de 4,5%, 5%, e a inflação implícita das curvas estava em 6, 6,5%. Então, ou alguém estava muito errado, ou você tinha um prêmio tremendo em ficar no DI. Mesmo já vendo os juros reais altos, fazia sentido carregar em DI para esperar para comprar agora IPCA+. Exatamente. Né? Então, isso que o investidor também tem que estar atento. Por mais que o cenário se desenhe de uma determinada forma, vale a pena ler o que você comentou. Olha, mas como é que está se desenhando para os próximos meses e nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Porque numa dessa acontece alguma coisa que foge do comum. Há 2 anos ninguém pensava que a gente ia ter uma guerra na Europa, né? Então agora a mesma coisa. O que vai te surpreender, você não sabe? Mantenha uma certa diversificação para proteger do que você não sabe que pode acontecer. Faça a sua leitura, se posicione bem com o cenário mais provável, mas não deixe de estar protegido para o que pode fugir à regra. E nesse cenário de diversificação, é inevitável perguntar, e Bolsa Brasil? É hora de comprar Bolsa Brasil? Opa, com certeza, Felipe. Qual é a hora de comprar Bolsa Brasil? Sempre. Sempre. Claro que com responsabilidade e sabendo, né, dirimir ali os riscos, né, mitigando, né, sempre o risco atrelado ao cenário. Né? Então, por que sempre? A gente sempre vai ter oportunidades na bolsa. Sempre, por exemplo, pegar a bolsa tá 120, olha só, rompeu resistência dos 120.800. Coisa boa, né? 122, né? Muitos analistas já estão falando que deve aí dar um pulo aí no 125, né? Quem sabe visitar patamares maiores, né? Coisa boa. Mas tem gente, há quem diga, a bolsa está cara. A bolsa está cara. Isso diz muita coisa? Não diz muita coisa. Eu tenho muitos setores na bolsa, eu tenho muitos ativos na bolsa. Né? Eu pego, por exemplo, uma Vale hoje, né, superou R$70 ontem, eu acho que bateu 72. Né? Olha a oportunidade. Quando eu olho os indicadores fundamentalistas da Vale, tá barato. Tá barato. Né? Não estou recomendando Vale aqui, estou dando um exemplo, tá? Claro, eu tenho toda essa... Quando eu olho para o cenário macro, existe a questão dos estímulos ali, né, da China, se vão ocorrer, né, de acordo, alinhado às expectativas do mercado ou não. A China vai crescer muito fraca esse ano, não sei o quê. Será que 5,5% de PIB é pouco? Né? Quando a gente fala a nível de mundo, num momento como esse, né, então às vezes também a gente tem que analisar a questão do viés das notícias, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para o varejo, né, será que já é o momento? Aí eu respiro fundo e começo a analisar, poxa, estou vendo que algumas empresas não estão tão endividadas assim, né, estão reportando balanço, resultado, segundo trimestre, né, saiu o Açaí ontem, por exemplo, né, um ótimo resultado, empresa subindo, saiu o Carrefour também. Saiu o Carrefour, não né, foi tão ruim como esperado. Não foi tão ruim quanto esperado, também sobe, né, muito natural isso. Então... hoje é muito comum falar, a gente vê muito isso nas mídias, muitos investidores antigos falando mal do varejo. Eu não tenho varejo na minha carteira e tal. Gente, em 2018, 2019, estava todo mundo querendo entrar no varejo, era impressionante. Né? Ações, empresas ali subindo 100, 200, 300% no ano. Então é claro que são oportunidades e a gente pode surfar assim, com muita responsabilidade, analisando os cenários e os indicadores fundamentalistas de cada empresa. Vou pegar uma empresa totalmente endividada porque eu estou achando que o preço está barato.
né? Então a gente tem que ter muito cuidado. O real estate, nesse momento também, com queda de juros, já vem subindo muito, né? Será que também ainda é uma boa oportunidade? O setor ali de digitização, que é o mais próximo de tecnologia que nós temos na Bolsa hoje, a TOTUS, a Sinqia foi vendida agora? Sinqia, exatamente. Né? Temos, a Neogrid, que ela sai ali da faixa de R$1, sobe 75%, começa a corrigir agora. Quando a gente olha para o setor de digitização, o endividamento das empresas é praticamente zero. Né? Claro que eu também estou sem ROI agora, estou sem o ROIC, estão sofrendo um pouquinho ali pelo cenário, mas de repente a gente pode observar com mais carinho. Fala-se muito do consumo, fala-se muito do real estate, e às vezes tem outros segmentos ali, né, que estão pedindo passagem também para um início de posicionamento. Você pega varejo a gente ainda associa muito em grupo da digitização, né? Quando a gente olhava varejo como Via Varejo, Magazine Luiza, e tem o varejo de alimento, mas, por exemplo, você pega o setor de moda, a gente tinha Guar 3, que circulava em R$30, caiu para 3, agora está em 7, já subiu, você comentou de empresas que sobem 200%, 300%, por quê? Porque depois que você cai 90%, você voltar para cair 80%, dobra o preço. Exato. Então tem essa questão, mas por outro lado, a questão do endividamento traz uma provocação interessante, que você não pode sair do jogo para recuperar. Então, se qualquer uma empresa dessas entra numa recuperação judicial, vai para um pedido de falência, a gente não pode esquecer, por exemplo, de uma Veste, por exemplo, que vem num processo de recuperação judicial super interessante. Então, o pessoal da Veste querendo vir aqui no programa, vai ser um prazer recebê-los para contar um pouco sobre essa história, que está trazendo esse processo de recuperação, mas teve um processo de conversão de dívida em equity, agora vai fazer 2 anos, né? E esse tipo de pancada para o acionista não é brincadeira. Agora, a empresa nunca mais vai ser a mesma, porque já foi uma conversão de dívida em equity. Então, o sujeito que tinha 100% da companhia, agora tem 4%. Não tem, nunca mais vai voltar a ser o 100%. Né? Então, o investidor tem que ficar atento também a esse tipo de cenário e ver onde esse risco some de fato ou não. Né? Agora, quem estava endividado, precificado que ia quebrar e conseguir colocar o nariz para fora... Perfeito, Felipe. E a gente chama isso no mundo, né, dos investimentos de heurística da ancoragem, que é o investidor, ele fica ancorado ali, não, mas né, a Magalu aqui, ó, ela já bateu R$100 pelo menos 2, 3 vezes e fez split. E agora tá valendo 3, vai para sempre, vai subir aí, mais R$97. Tem que ter muita calma, né, segurar essa emoção. É como você falou, né, as empresas elas mudam, né, durante o tempo. Não dá para eu pegar um preço, ficar ancorado e achar que isso vai acontecer sempre, né? Então eu preciso analisar o contexto, o que está acontecendo ali na empresa, a governança, como é que ela se situa, como é que ela se posiciona dentro do setor, né? Então esse exercício ele é constante. Então não dá simplesmente para se ancorar no preço. Falava-se muito, por exemplo, há um tempo atrás, né, quando as ações da Azul, né, da Aérea, caíram muito ali para R$7 na pandemia, por exemplo. Depois caiu de novo, né, voltou a esse patamar. Falava-se muito, tem um gapzão maravilhoso, R$56 ali da Azul. Falei, gente, calma, que para chegar para isso, né, a conjuntura precisa estar muito a favor, né, e vamos analisar também os prejuízos, as sequelas diante desse cenário atual, né, de como ficou ali a companhia, né, como é que está o nível de endividamento, tá gerando caixa, né, então vamos fazer né, vamos avaliar com cuidado, sem viés, para a gente, né, não se arrebentar. E isso é interessante, vamos dizer, essa dinâmica, porque muitos investidores, eles casam com o papel quando cai. É isso que eu não consigo entender, Felipe. Parece que é um setup... Fantasma do preço médio. É um setup às avessas, exatamente. É o fantasma do preço médio. Eu realizo, eu tenho um lucro lá de 3, 4% no mês, eu quero realizar, e quando cai 19%, eu tô ali com o papel casado. Né? É um setup feito para não dar certo. Né? Então, assim... a gente gosta muito, a gente respeita, né, perfil de investidor, a gente sabe que tem o holder é holder,
né? O holder é holder, o cara não quer ficar pegando as oportunidades de growth, né, e realizando ali os lucros no mês. Agora, tem investidor que ele só quer fazer isso, que ele gosta de fazer isso, ele sabe fazer isso. Legal, bacana, a gente também respeita, a gente acaba dando ferramentas também, né, de análise técnica para que ele seja mais assertivo. Agora, o que a gente vê muito é esse trader virando holder porque não sabe sair do papel, porque não tem um stop loss ali definido, e aí o cara acaba, eu era trader, virei holder, na pandemia todo mundo virou holder. Meu day trade virou buy and hold, né? Virou buy and hold, exatamente. Então tem que ter esse cuidado, tem que definir bem a estratégia ali antes de... Na verdade, o investidor de ações hoje, para mim, esse é o maior pecado, esse é o maior erro, né? Antes de entrar no papel, ele não define bem a sua estratégia, né? Então, tudo diz mais respeito a como o investidor entra, né, a nível de estratégia do que é o papel que ele escolhe, né? Papel caiu 4%, meu stop loss é 4%, tá bom, eu não vou participar do derretimento de 90% do papel, né? Então precisa ter essa disciplina, né, também de se manter ali na estratégia, que a gente chama de mindset. O melhor momento de você decidir quando você vai vender o papel é quando você compra. Né? Em que condições eu não compraria esse papel? E esse é uma dor que os investidores carregam, né? Muitas vezes você compra o papel, você tem o papel na carteira simplesmente porque ontem você tinha. Mas hoje você compraria? Bom, então faça essa pergunta para si próprio, né? O papel que você tem na carteira, se você não tivesse e fosse comprar hoje, você compraria esse papel? Porque senão, você deveria ter vendido, você deveria pular fora. Felipe, se eu tenho papéis que tenha uma projeção mais interessante de curto prazo para que eu recupere o meu prejuízo, por que eu vou ficar preso nesse... Não, porque tem que recuperar. E um outro detalhe, até a nível de tributação, eu acabo realizando prejuízo e eu compenso lucros vindouros. Né? Interessante para poder mudar, né, de um papel para o outro. Então, só tem benefício quando eu estou mudando, claro, para um papel mais interessante. Né? Se há essa perspectiva de que eu estou no papel A, mas que o papel B ele vai, né, subir, ele vai potencializar aí uma reversão muito melhor no curto prazo, eu estou no varejo em via, sei lá, só dando um exemplo, não tô, né, Magalu tem mais chance de recuperar. Por que eu não vou para Magalu? Né? E ainda tenho esse benefício tributário depois de compensar esse prejuízo. Então, às vezes, né, falta um pouquinho dessa... malícia no bom sentido, né, para o investidor em geral. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Ricardo Aragon, aqui sócio fundador da Matriz Capital, sobre o mercado financeiro brasileiro, sobre as ondas para surfar um pouquinho de renda variável também, por que não? E agora vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome, trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros.
A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Olá pessoal, estamos de volta aqui com você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Ricardo Aragon, aqui sócio fundador da Matriz Capital, sobre o mercado, como é que está a onda do ciclo de juros, como aproveitar a queda dos juros. Lembrando que não adianta tentar aproveitar a queda dos juros que já está precificado. Você tem que ver se os juros vão cair mais ou menos do que está no mercado. A questão não é o se, é o quando e o como. E agora a gente estava falando um pouquinho de renda variável também. E você foi comentar sobre setores, essa distinção de setores. Então, aquela pergunta que o nosso telespectador sempre provoca na época do chat ali, ela bombava. Tudo muito legal, tudo muito bonito, mas em quais setores eu posso surfar essa onda? Quais são os setores mais ali vigorosos para o segundo semestre de 23? Claro, vamos lá. Bom, quando a gente fala de setores, claro que os que estão mais em liquidação, né, os que estão mais descontados, a gente tem que falar de consumo, de varejo, a gente tem que falar de real estate e também desse setor de digitização, né, que muitas vezes passa aí despercebido do investidor em geral. Só que, reiterando aqui, né, a gente falou isso anteriormente, é importante fazer curadoria de papéis, dos papéis. Até porque também tivemos uma alta muito recente nesses três segmentos, né? Então, claro, alguns papéis ficaram para trás e eu preciso analisar sim, porque tem muita oportunidade boa nesses três segmentos, tá? Falando um pouquinho de siderurgia e mineração, vamos dizer que é um setor que ele é refém, né? Ele é refém dos movimentos da China, mas sobretudo nesse momento que os estímulos estão muito em xeque, né? Então tivemos um mês de maio que foi interessante, foi um mês que tivemos bons dados ali da China, mas né, do mês de junho para cá nós temos só, principalmente quando a gente fala do setor imobiliário, né, a coisa não está boa por lá. Né? Eu falo do setor imobiliário porque né, todo o minério que é importado é ali para o segmento específico. Estou falando de siderurgia e minério de ferro por conta da nossa queridinha Vale, né, Gerdau, enfim, outras ações que acabam sendo interessantes né, no setor ali na Bolsa. São ações que estão descontadas em geral. Vamos falar da Usiminas, por exemplo, né? Aí já entra o aço, é uma outra dinâmica um pouquinho diferente, mas olha só, né, a Usiminas está extremamente descontada, extremamente descontada. Existe uma expectativa de que no curto prazo as ações elas irão se recuperar? Não existe essa expectativa, mas já podemos ficar de olho. No patamar que está, é interessante, né? Mas vamos dizer que o cenário ainda não se descortinou favorável para o segmento em si. Né? Falamos que a Vale também, né, a nível de indicadores fundamentalistas, também está dando uma boa entrada, falando nível fundamentalista, mas a nível técnico, né, ainda não é o momento, e cenário também, a coisa está muito incerta ali na China. Né? É incerta na China, mas esse segmento em si né, tem potencializado essa insegurança ainda mais. Quando a gente fala de commodities em geral, né, passamos pelo boom das commodities, vamos dizer que no choque da pós-pandemia, tivemos um ciclo de alta de petróleo, né, enfim. Petróleo chegou a zero, então tudo era alta, né? Minério de ferro também subiu bastante, e agora as commodities tendem a ficarem mais baratas. Né? Claro, quando a gente fala de petróleo, tem toda a questão Estados Unidos versus OPEP. Né? Então isso acaba também nos surpreendendo bastante, né? Às vezes esperávamos, o petróleo deve cair, mas aí vem a OPEP e fala, não, vamos cortar a produção e jogar a commodity para cima. Né? Isso acaba, vamos dizer que, afetando muito né, o nosso mercado, e temos também resultado da Petrobras, que deve sair aí em algumas semanas, e já temos né, a questão política de estabilidade de preços, né? Então isso faz com que também
né, o setor, né, a Petrobras principalmente, né, que, falando bem as claras aqui, né, que o investidor brasileiro adora, né, a Petrobras que ela tende a sofrer mais, né, o balanço já não deve ser um balanço, é um balanço robusto, deve vir um balanço robusto, mas não tão robusto, né, quanto estava ocorrendo aí nos últimos períodos, né, então já começamos a olhar com preocupação as posições ali de Petrobras para os nossos clientes. Então, assim, falando novamente, né, estou fazendo aí todo esse bate-bola, né, falando de alguns setores, mas o que nós vemos, né, setores que ainda estão dando boas oportunidades, né, consumo, né, analisando ali endividamento, geração de caixa, enfim, real estate ainda também nos chama muita atenção e setor de digitização, né, algumas empresas de outros setores ali de uma forma muito específica, né, basicamente. O que tem de... Você comentou de alguns pontos, né? Crescimento de China, commodities. O que tem de evento nesse ano calendário para destravar valor? O que pode impactar discussão de reforma? O que a gente pode olhar que pode ser um sinalzinho para o investidor de aproveitar um movimento de valor interessante? Claro. Quando a gente fala das reformas, eu falo das reformas porque a financeira está dentro da tributária, né? E a financeira é a que mais afeta o nosso mercado, né? O que tivemos de sinalização no momento não foi muito interessante, foi a questão de uma tributação maior, né? Em cima de ferramentas específicas, né? Segundo o governo, para afetar os super ricos, para melhor equiparar aí o jogo financeiro no país. Só que, claro, tendo um bom projeto ali na reforma financeira, eu acho que o governo ele consegue, de repente, fomentar, incentivar alguns setores que podem se tornar oportunidades, né? Como setor, muitas vezes nós vemos o saneamento, né? O governo ali no setor de infra, colocando alguns estímulos, né? Algumas coisas bem específicas que realmente podem destravar o preço. É interessante até falar do setor de saneamento, porque muito tem se falado nos últimos anos e a gente não vê as principais ações esticarem, né? Então, é algo que precisa ficar muito mais claro, né, Felipe? Assim, ao meu ver, essa reforma ainda está muito... né, eu sei que o objetivo da reforma é ter mais transparência e levar a eficiência, principalmente no que diz respeito ao consumo, mas ainda está tudo muito... ao meu ver, está tudo muito nebuloso ainda. O processo, né, em busca da transparência está sendo turvo na própria divulgação. Na própria divulgação, exatamente. Está havendo um vício na própria elaboração, constituição, né, do que diz respeito ao objetivo. Mas pode acontecer, pode destravar dentro de um planejamento extremamente assertivo ali? Pode. Né? Estamos vendo isso acontecer? Não estamos. Na minha opinião, o melhor projeto que o Brasil fez para que nesse momento as nossas ações estivessem atrativas e também os nossos ativos da renda fixa foi a questão monetária, né, que o governo vem batendo muito, o fiscal vem batendo muito, mas graças à decisão e à resiliência de Campos Neto, né, temos aí a própria Fitch avaliou o Brasil agora, né, com um grau estável em BB, não mais BB menos, né, e muito disso, né, por mais que algumas notas saiam, por causa do arcabouço fiscal, por conta da reforma tributária, mas o que temos de concreto no Brasil hoje é o controle monetário. Né? Então, através desse juro alto que nós começamos ali desde 2021, nós controlamos a inflação, mostramos para o mundo que o brasileiro conhece muito bem, né? já diria o sábio, está com dúvidas sobre o que investir no Brasil, invista em inflação. Estou brincando, tá, gente? Mas, em linhas gerais... então esse monetário ele foi muito bem feito e por conta disso, olha o dólar aí, dólar batendo 4,73, chegou recentemente uma cotação acima de 5,40, né? Então há uma confiança no Brasil perante o mundo. Às vezes nós brasileiros somos extremamente céticos, né? E acabamos contemplando uma situação, uma realidade que não condiz muito com o momento. Né? Então o investidor ele está olhando com bons olhos sim, né? Tanto na parte de renda fixa como renda variável. Né? E às vezes nós brasileiros ainda não percebemos essa oportunidade. Então a questão monetária, para mim, ela é a que tem feito aí o Brasil, esse reduto de capital, né, estrangeiro que entra cada vez mais para poderem aproveitar aí as nossas oportunidades. Comentou aí de dólar, né? A gente teve um pico de busca por investimento no exterior nos últimos anos. O pico foi ali em 21,
deu uma reduzida, 22 bateu um novo auge. Muita gente buscando o mercado no exterior para dolarizar sua carteira, mas, na minha opinião, eu queria ouvir naturalmente a sua, com uma abordagem muitas vezes equivocada, de tentar surfar uma alta de dólar, né? E o que acontece é que agora a gente viu, pelo contrário, uma queda substantiva do dólar, que muita gente muita gente que entrou com essa cabeça encontrou esse cenário diferente e hoje pode provavelmente estar arrependido. Mas o investimento na diversificação internacional não deveria ser olhada dessa forma, né? Deveria ser pensado como diversificação de carteira. Agora, como você tem escutado o olhar para o exterior? Primeiro, se a gente tem encontrado oportunidades interessantes no mercado externo, e segundo, como tem vindo a demanda, mesmo lá dos clientes da Matriz, por exemplo, por ativos no exterior, se essa demanda já arrefeceu em relação ao segundo semestre do ano passado. Muito bom. Em relação à rentabilidade, né, a valorização do dólar perante o real, eu digo que vem arrefecendo, né, essa busca. Até porque a gente sabe que realmente os estímulos, novamente, olha os estímulos da China, porque tudo diz respeito às nossas exportadoras, né? Quanto mais estímulo tiver, mais vai ser, melhor vai ser a atividade ali, né, para o setor agronegócio, exportação em geral, né? E isso faz com que entre muito dólar no país e o dólar tende, né, a cotação do dólar ele tende a diminuir. Claro que no tempo, quando a gente pega um longo período histórico aí, né, quando a gente pega um tracking record bem interessante aí da moeda, a gente vê que o que tende a se valorizar, né, mais do que o real. Não só se valorizou, mas tende a continuar assim, é moeda forte. Só que existem janelas de tempo, existem períodos que, né, o dólar ele sofre muito, né, perante o real, né, de acordo com algumas condições. Então, assim, claro, o dólar ele se valorizou muito enquanto o juro estava subindo, porque, né, o investidor, o dólar ele se valorizou muito no Brasil com os juros baixos, né, porque acaba sendo oportunidade, né, de investir na bolsa, principalmente na bolsa, né, investidor estrangeiro antes tinha uma representatividade absurda, mais do que 60% há pouco tempo atrás, né, agora as coisas estão mais equilibradas, né, mas a representatividade ainda é muito grande desses investidores. Então, a nível de valorização, pelo menos nesse curto prazo, a demanda ela tem arrefecido, porém tem um outro modelo de demanda, que é o modelo risco Brasil. Né, muitos investidores estão mandando, né, dinheiro para o exterior por conta desse medo, né, institucional. Então, sentindo aí o governo pegando um pouco mais pesado aí em relação a quem já tem um patrimônio, né, relevante. Então, eles estão mandando muito a nível de proteção patrimonial, né, abrindo offshore, né, pensando em trust, enfim, né, utilizando de instrumentos ali para proteção patrimonial e também para melhorar ali o fluxo do planejamento sucessório. Bom, a nível de oportunidade de produtos, a gente está tendo uma demanda bem interessante por bonds, né? Então a gente sabe que nos Estados Unidos a marcação a mercado ela reina, ela impera, como na maioria do mundo, né? Dos mercados do mundo afora. Então a gente está no momento de que subiu o juro subiu agora, recentemente, né? 0,25, né? Lá no exterior, mas muito disso também já estava precificado, né? Então a marcação a mercado nesse momento começa a ficar interessante nos Estados Unidos, né? Porque com também vamos dizer, com essa, já está sendo ventilado, né, a possibilidade de que haja uma estagnação da taxa, né, pode ter sido a última alta, né, de acordo com as falas do Jeremy Powell, né, depende de como virá a inflação nos próximos meses. Então, com isso, com esse fechamento, né, de curva, essa perspectiva de queda, né, na verdade, de estagnação da curva de juros, na taxa de juros por lá, então já há essa percepção de que esses ativos, a marcação a mercado agora pode ficar muito interessante. Os ETFs de renda fixa norte-americanos, eles apanharam muito nesses últimos anos, né? Então agora, né, na marcação a mercado, pode ser que a coisa fique mais interessante e deve ficar. Agora, como é que é a aplicação desses bonds? Geralmente quando a gente olha emissões estrangeiras, a gente fala de emissões na casa de 100 mil dólares, de piso, etc. Como funciona esse tipo de alocação?
Existem outros veículos? Como dar acessibilidade a esse mercado para o investidor médio? Hoje já temos já a possibilidade do investidor estar alocando em bonds a partir de $5.000. Então, já as corretoras, né, já estão se flexibilizando para poderem atender essa demanda. Né? Então, por quê? Porque a atratividade do mercado exterior ela não brilha os olhos apenas do chamado cliente private ou ultra high. Né? Ela já brilha os olhos de todos os clientes. Né? Todo mundo quer ter um pouquinho, e até saudável. Né? Quando a gente fala nível de oportunidades global, o Brasil não chega a 2%. Né, de oportunidades no mundo inteiro. Então, essa diversificação no exterior é uma diversificação saudável e as corretoras, né, os players, eles já estão adequando ali né, enfim, a realidade ali, né, dos pequenos investidores também. Então, hoje, por que eu digo, né, às vezes aparece muito, né, $5.000 para poder investir em bonds, mas até um pouco tempo atrás, né, a gente via por $50 mil, $100.000, né, para o investidor ele começar a ter esse acesso. Mas esse acesso, digamos, $5.000, isso é via fundo, é via ETF? Como é dado o acesso? Quais são os veículos que são usados para dar acesso para esse investidor? Tá, então, vamos lá. $5.000 ele investe diretamente no bond. Né? Falando de fundos de investimentos, aí é um investimento muito menor. Né? Eu posso ter fundo É porque assim, né, uma coisa é o investidor ele sair do Brasil, né, para investir lá fora. Outra coisa é ele só querer investir nos ativos de fora, investindo aqui no Brasil. Então, através de fundos de investimentos, fica muito mais barato. Eu posso ter fundos de investimentos que investem em bonds, isso eu encontro nas principais instituições do Brasil, sem o hedge cambial. Né? O hedge cambial é aquela proteção que os gestores eles colocam no fundo para que o fundo não sofra a variação da moeda. E o investidor ele não tem ali os seus recursos afetados pela variação do câmbio. Né? Tem fundos que eles não fazem esse hedge cambial, justamente para que o investidor ele consiga ganhar também na variação do dólar perante o real. Às vezes do euro perante o real, também depende muito ali da política, né, de investimento do fundo. Cara, a gente está caminhando aqui para os minutos finais do programa. Deixa eu aproveitar para trazer algumas questões. Você hoje está com a Matriz Capital, a gente estava conversando nos bastidores aqui, que a gente acabou se cruzando, né? Ou seja, o cliente do Com Dinheiro já via Private do Banco do Brasil logo antes, né? Mas hoje a Matriz é um escritório de agentes autônomos vinculado à XP, não é isso? Isso, perfeito. Matriz Capital hoje vinculada à XP Investimentos. Nós começamos atendendo o nicho private porque já era comum, né? 80% do corpo da Matriz ela foi formada por ex-bancários, né, do banco citado aqui. Então, por conta dessa experiência, a gente, no primeiro momento, a gente atendeu, né, mais um nicho private. Continuamos atendendo e muito bem até hoje, mas a gente abriu o leque. Né? Então nós estamos atendendo também investidores com um ticket médio, que a gente fala, né, de recursos também mais baixo, né? Alta renda, né, varejo, a gente já está começando a ampliar aí o nosso leque de atendimento. Né? Hoje estamos também em várias cidades, né? Estamos em São Paulo, Vitória, Espírito Santo, Salvador, Bahia, BH e agora Florianópolis, mais recentemente. Você comentou justamente, esse é um ponto que eu gosto de trazer, que foi um pouco da mudança desse mercado nos últimos anos. Existia uma orientação maior a private para você conseguir ter esse contato com o cliente. Hoje você consegue distribuir, acessar de maneira mais capilar o mercado. Né? Como vocês têm sentido, né, essa evolução? Como vocês têm sentido a mudança do perfil do cliente nos últimos anos? Então, é até interessante, né, isso. O cliente private, ele é um cliente que ele quer confiança, ele quer confiar no seu assessor, ele quer confiar no seu profissional intermediário no mercado financeiro. Muitos pensam que vai ser um investidor mais cricas, né, que se fala, entre aspas, né, um investidor mais chato em relação ao seu capital, e não. Né, ele é um investidor muito tranquilo, via de regra, né, ele quer ter a confiança que realmente aquele profissional está fazendo o melhor para os seus investimentos. Né, então acaba sendo, vamos dizer que, um investidor mais discricionário. Né, ele entrega ali a discricionalidade, né, sobre as escolhas dos seus ativos para o profissional de investimentos. É claro que, né, há profissionais e profissionais, né, para que ele tenha essa confiança é necessário, né, que realmente,
né, aquele profissional ele faça, né, ele encontre sempre as melhores oportunidades, né, e tenha um atendimento bem próximo. Felipe, por incrível que pareça, né, os clientes nesse mercado eles procuram muito mais por atendimento do que por rentabilidade de produtos. Né? Então, ainda mais o cliente private que construiu um patrimônio aí acima de 3, 5, 10 milhões a depender da instituição, aí durante toda a sua vida, na sua economia real, que é o que ele sabe fazer, né? Ele não pensa em exponencializar o patrimônio em linhas gerais. Né? Ele pensa em proteger e ter um alfa, né? Ter uma remuneração acima do mercado. Né? Via de regra é isso que ele quer. Então, às vezes, falta um pouquinho, né, do outro lado, nós, os profissionais, entendermos melhor essa demanda e a realidade desse cliente. Né? E, claro, quando a gente fala dos outros clientes, né, alta renda, né, o cliente varejo também, hoje a indústria de investimentos, ela tem abraçado muito através de ferramentas, através de instrumentos eficientes para que esse cliente que tem um ticket menor, né, ele consiga acessar produtos tão bons, né, quanto o cliente do private consegue, através dos condomínios, através dos fundos de investimentos, que estão cada vez mais sofisticados, né? Cada ano que passa, nós temos uma sofisticação maior no Brasil. Os ETFs também, né? Temos vários ETFs, né, que também de alguns anos para cá, né, foram ali constituídos ali dentro da B3, né, que também acabam levando acessibilidade, né, ao investidor, vamos dizer, ao investidor geral. A gente fala no mercado financeiro, investidor geral qualificado com R$1 milhão e o profissional com 10 milhões. Né? Então, esses 3 investidores hoje, eles conseguem ser bem atendidos através, né, dos nossos instrumentos. Falando do nosso sistema financeiro nacional, né, no Brasil, ele é muito bom quando comparado ao mundo. Às vezes a gente critica tudo que é instituição no nosso país, mas, né, o nosso sistema financeiro nacional ele consegue sim prover aí as mais variadas demandas do segmento. Tudo bem. Esse é um ponto que a gente sempre tenta trazer aqui. A gente tem a síndrome de vira-lata, tanto a regulação, a CVM faz um trabalho muito bacana, os bancos no Brasil são muito eficientes. Mas banco no Brasil dá muito dinheiro. Pô, mas é um trabalho tremendo você ter um banco aqui no Brasil e a gente consegue ter bancos razoavelmente rentáveis, sim, mas, sobretudo, que prestam serviços muito, muito interessantes, muito ricos, né? A gente estava conversando lá nos bastidores do Pix, né, de toda essa revolução. Agora, está chegando aí, né? A gente está se aproximando da Expert, né? Que vocês provavelmente vão estar lá? Com certeza, estaremos em peso aí, todos os escritórios da Matriz Análise. Quantos agentes vocês têm hoje no escritório? Hoje temos 52. E vai estar todo mundo lá? Vai estar todo metade mundo. Da Expert vocês vão ocupar. Quem dera, quem dera. A Expert é enorme, é gigantesca. Maravilha, aí a gente consegue, vocês vão estar lá com o stand, a gente pode ir lá visitar, não, quem for cliente, o telespectador pode ir lá te conhecer pessoalmente também? Com certeza, estaremos lá com o nosso stand sim da Matriz Capital, né, prontos para recebê-los, para conhecê-los. Né? Então, tenho certeza disso que, né, vocês serão muito bem-vindos lá, né, e nos visitem, procurem por Matriz Capital, que com certeza vocês vão ver profissionais de qualidade ali. Eu vou aproveitar o ponto aqui para falar que a gente também vai estar lá dividindo, o companheiro de vocês lá na XP Expert, a gente está lá nos últimos anos consistentemente com o dinheiro lá com o nosso stand. Então, se você, telespectador da BMC News, investidor que está aqui nos assistindo, gestor de investimentos, não se esqueça de passar lá, dar uma visitada no nosso stand. Vai ser um prazer recebê-los lá para a gente se conhecer pessoalmente, sair dessa barreira aqui da transmissão televisiva e conhecer vocês, conhecer a audiência aí. Pessoalmente é sempre um prazer recebê-los. Passa lá, fala que acompanha o programa, a gente fica muito feliz de receber o feedback. Perfeito. Agora, caminhando ali adiante, deixa como quem quiser ser cliente. Você comentou dos targets de faixas de clientes. Quem quiser ser cliente da Matriz, a partir de qual valor consegue já estar com vocês lá? Tem importe lá? Ou até eu poderia ir? Por favor, tá super convidado. A melhor forma entre em contato. Entre em contato com os nossos assessores. Temos o nosso site oficial, matrizcapital.com.br. Temos a página no Instagram também, né, Matriz, @matriz_capital. Né? Espero que eu não tenha falado errado, às vezes de cabeça a gente erra um pouquinho. Né? Enfim, né, temos ali a nossa mídia, os nossos veículos. Né? Nos procurem, Matriz, dá um Google, Matriz Capital XP, que vai ser muito fácil,
né, do investidor nos encontrar ali na rede social. Vale a pena, né? Vale a pena, né, vocês conhecerem o nosso trabalho, que tem sido muito diferente, né, um diferencial bem bacana no que diz respeito a buscar o que é melhor, né, para o investidor na ponta final. É assim que a gente tem crescido. Nós saímos aí da realidade bancária, né, justamente por conta desse viés mais liberal, né? A gente tem a liberdade, né, para estar atuando ali com os clientes. E cá para nós, a XP ela vem fazendo uma revolução no mercado, né, de 20 anos para cá, não à toa, atingiu a marca de 1 trilhão, né, de patrimônio sob custódia, né, há alguns meses atrás, né? E isso só tende a crescer cada vez mais, né? É um movimento que não tem como voltar atrás, né? Quando a gente olha lá para fora, né, isso já é praticado há muitos anos. Então, esse movimento de desbancarização, né, com certeza ele veio para ficar aqui no Brasil também. Maravilha, Ricardo. Tenho muito a agradecer por você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Já tinha participado ainda no formato antigo, mas recebê-lo aqui para esse bate-papo muito agradável. Muito obrigado pela participação, muito obrigado também à Matriz Capital por ter cedido a sua participação. Imagina, eu que agradeço, Felipe. Sempre um prazer estar aqui contigo, com vocês. Maravilha. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós desenvolvemos esse programa aqui, essa parceria entre Com Dinheiro e BMC News, sempre para levar para vocês as melhores cabeças do mercado e para tornar a cada um de vocês um investidor um pouquinho melhor a cada dia, sem contar, naturalmente, com poder acompanhar essa audiência institucional que nos faz muito felizes, muito contentes também, poder ter essa troca e viabilizar, canalizar essa troca entre os agentes de mercado. Nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje. Se você tiver uma sugestão, um comentário, manda lá pra gente no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. É sempre muito bacana receber o feedback de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas.